Estamos começando mais um Singularidade, episódio 59. Eu sou o Guilherme Barros e hoje vou conversar com o pré-candidato a vereador, Guilherme Ferrari. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Guilherme, Gabi, Luiz. Muitos Guilhermes hoje aqui reunidos. Muitos Guilhermes reunidos. Mas é um prazer estar falando com vocês hoje. O prazer é nosso. Estamos aqui também com Luiz Henrique Desidério. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, beleza? Beleza. E a Gabriele Magalhães, a Gabi. Oiê! Tudo bom? Tudo bom? Antes, só dar os recadinhos de sempre. Pra quem ainda não conhece, a Lucky Robot, a produtora aqui desse podcast e de vários outros. Quem ainda não conhece, segue lá no Instagram, @LuckyRobotMedia, pra ficar por dentro de todos os episódios que a gente tá produzindo, né? Então segue lá no Instagram pra não perder nada. Temos também o site, luckyrobot.com.br. Entra lá pra conhecer os outros podcasts, tratam de outros assuntos. Enfim, vamos começar o papo aqui já direto e reto com o Guilherme. Guilherme, conta um pouco da sua história de vida pra gente ter um background aí. Beleza. Bom, eu sou nascido e criado aqui em Andirá, né? Minha mãe se chama Zilda, ela é professora na Escola Santa Inês. Eu estudei a vida inteira em escola pública, me formei em Geografia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, pela UEMP. Atualmente estou no 4º ano da graduação em História, também pela UEMP, e me encontrei na política a partir desse desejo de tentar devolver um pouco para a sociedade tudo aquilo que ela nos oferece, tudo aquilo que nós temos na escola, nos hospitais, tudo aquilo que a gente faz o uso. Né? Então, acho que é muito importante tentar dar um retorno para a população, no sentido de querer ajudar mesmo. Seu interesse pela política veio daí, né? De tentar retribuir, né? Para a população. Exato. Uma vez que a gente sempre fez o uso, né? Nós todos fazemos uso desse aparato do Estado, né? Minha mãe é professora, me criou sozinha, né? Nós sempre fizemos uso dos serviços públicos. Então, escola, a própria universidade. Então, eu acredito que essa é uma forma de tentar retribuir um pouco daquilo que a sociedade nos ofereceu. Então, tentar trabalhar em prol, né, de um bem comum, tentar devolver um pouco disso tudo que a sociedade nos oferece. Ah, sim, legal demais. Mas como que foi o seu primeiro contato, assim, sei, algum candidato que te inspirou, ou alguém mais próximo de você que deu essa visão política? Pois é, na verdade, eu acredito que isso esteve comigo desde o momento que eu nasci, porque eu não tenho uma recordação de um momento em que isso deu esse estalo, sabe, na minha vida. Não tenho essa recordação. Eu sei que desde muito cedo, as eleições de 2002, por exemplo, eu tinha 7 anos, né? De 7 para 8 anos. Eu me lembro da eleição, eu sempre me interessei muito pelo assunto. Então, desde criança, eu procuro, eu estudo, eu me informo sobre política, leio. Então, assim, eu não consigo te dizer especificamente o momento em que isso acendeu na minha vida. Entendi. Talvez tenha sido logo quando eu nasci mesmo, no sentido de que... Desde sempre, né? Desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse sentimento e esse olhar crítico pela política. Que legal, hein? Você pode nos contar um pouco das suas propostas? Pois eu acredito, inicialmente, pessoal, Guilherme, Gabi, Luiz, que nós temos que falar sempre a verdade para a população. Né? A função do vereador, né, que é o cargo ao qual eu me coloquei à disposição como pré-candidato, ele tem algumas funções que são básicas, né? Que é legislar, fiscalizar o poder executivo, né? Mas também nós temos que ter em mente que o vereador ele pode sugerir, representar a população, indicar aquilo que a população está necessitando, né? Então nós temos que partir desse princípio. Então, conversando com várias pessoas, porque eu acredito que a política ela deve ser feita em conjunto. Então, não faz muito sentido eu ter esse desejo de disputar uma eleição, de entrar na política, se esse desejo não for algo que saia de uma construção democrática. Então, junto com várias pessoas nesse processo de construção nos últimos anos, né, de desenvolver uma
uma proposta de trabalho, nós chegamos a alguns consensos, a algumas necessidades que nós enxergamos na população. Uhum. Né? A partir da conversa com a própria população. Sim. Então, algo que é gritante, né? Gritante para dentro da sociedade é a luta por uma educação de qualidade. E que isso está muito, muito em mim por ser professor. Né? Então, a luta, o desejo de que Andirá possa ofertar uma escola em tempo integral, que essa escola de tempo integral seja de qualidade, né? Que as crianças possam passar mais tempo na escola aprendendo ainda mais, né? A própria estruturação, a reestruturação do projeto Esperança, que foi algo que apareceu nessas conversas e que, a partir dessas conversas, nós passamos a ter um olhar mais preciso a essa questão. Né? Sim. E é claro que tudo isso, Guilherme, isso demanda recurso. Isso demanda recurso. E nós estamos passando por uma situação muito complicada, que é a pandemia do novo coronavírus. Isso vai afetar diretamente os cofres de todos os municípios do Brasil. Então nós temos que pensar, já para a partir do ano que vem, um processo de reestruturação da Câmara de Vereadores. Uhum. No sentido de pensar em poupar alguns recursos e transformar esse dinheiro que foi poupado em investimento, né, para que a cidade possa se desenvolver. Né? Então, uma das minhas principais bandeiras é a redução do subsídio dos vereadores. É a redução do subsídio dos vereadores. Uhum. Porque eu acredito que a função de vereador ela é muito importante, mas que ela não pode ser tratada como uma profissão. Ela não pode ser tratada como uma profissão. Então, partir do princípio de que o vereador precisa ajudar nessa reestruturação e pensar na redução dos subsídios dos vereadores. Você sabe nos informar quanto ganha hoje um vereador aqui na nossa cidade? Hoje um vereador aqui na nossa cidade, ele ganha em torno de R$ 4.800. O presidente da Câmara de Vereadores, ele tem um acréscimo de R$ 1.000. É um salário bem alto. É um salário, exatamente. E aí é uma pergunta, eu sei que hoje eu estou aqui para responder as perguntas, mas eu me dou a liberdade de fazer essa pergunta para vocês. E aí depois também para quem está nos ouvindo. Quantas pessoas vocês conhecem que ganham R$ 4.800? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Se nós reduzirmos isso pela metade, quantas pessoas vocês conhecem que ganham R$ 2.400? Mesmo assim, são poucas. Exatamente. Sim. Então eu acho que é essencial que nós façamos uma discussão a respeito da redução do subsídio dos vereadores. É claro, nós temos que observar o que fala o regimento interno da Câmara de Vereadores de Andirá, o que fala a lei orgânica do nosso município, no que se refere a quando isso deve ser feito. Né? O salário do próximo mandato é definido, né, o valor do subsídio é definido pela atual legislatura. Sim. Mas nada impede que nós consigamos aí fazer um processo de reestruturação, uma emenda a essa lei municipal, né, justamente justificando o fato de que o município vai passar por uma redução de arrecadação e que é preciso dispor de recursos para investimento no município. Uhum, com certeza. E como que foi a escolha do seu partido, né? Que é o PDT, né? O seu partido? Isso, eu me filiei ao PDT e na última eleição, né, eu já disputei uma eleição, a eleição de 2016, eu disputei a eleição pelo PHS e eu tive a felicidade de ser o segundo mais votado no partido no qual eu estava. Eu fiz 143 votos. Uma eleição de um jovem de 21 anos, naquele momento, foi uma votação tanto quanto expressiva. Uma campanha feita sem recursos, uma campanha feita na sola do sapato, de porta em porta, né, com recursos em sua totalidade, recursos pessoais, né, família que acabou ajudando, né. Uhum. E depois dessa votação eu recebi vários convites, né, para integrar outros partidos políticos pensando nessa eleição. O PHS ele acabou passando por um processo de fusão com
o antigo PTN, hoje Podemos, né? Então o PHS hoje ele não existe mais, ele se fundiu com o Podemos, e a partir daí eu fui buscando outras possibilidades. E aí eu tive o convite da executiva municipal do PDT, e por acreditar que é um partido que me permite ter uma certa liberdade, né? Uma liberdade de expressão dentro do partido, na qual eu posso, de fato, demonstrar, propor aquilo que eu acho necessário, eu possa, de fato, participar. E também do ponto de vista ideológico, né? O PDT é um partido que está mais próximo daquilo que eu acredito, politicamente. Uhum. Então, decidi optar, né? Fiz a opção pelo PDT, e acredito que é um partido adequado, né, para aquilo que a política necessita. Entendi. E o PDT ele tem pré-candidato a prefeito aqui na cidade? O PDT hoje ele não possui um pré-candidato próprio na eleição majoritária, mas a executiva municipal fez a convocação para a convenção, que vai acontecer no dia 16, próximo, né, no qual será deliberado um possível apoio à pré-candidatura do ex-prefeito Carlos Caneco. Ah, sim, entendi. Queremos conversar com ele também. Vamos ver se vai rolar. E quando que se oficializa, né, a candidatura? As deliberações para as candidaturas são feitas nas convenções partidárias, né? Então as convenções elas já podem ocorrer desde o dia 31 de agosto, então, acontecem até dia 16, e contados 10 dias do último prazo, o tribunal ele oficializa as candidaturas, e aí a partir do dia 28 já pode se declarar candidato e fazer campanha. Certo, entendi. Agora eu vou passar a palavra aqui para Gabi, ou para o Luiz. A gente está aqui conversando, falando muito da construção, né, da política municipal. E antes de mais nada, talvez quem não nos escute, né, não entenda o que é ser vereador e qual o papel do vereador na construção da política municipal. Você poderia falar um pouquinho disso para a gente, por favor? Claro. Bom, o vereador, ele é aquele que representa de fato o povo, né? Por isso que nós temos na Câmara Municipal 9 representantes. Andirá já, inclusive, poderia ter 11 vereadores, né? Mas eu acredito que o número de 9 vereadores é ideal, né, pro cenário. Então, a função do vereador, né, ela permeia um caminho da legislação, porque a Câmara Municipal ela é a casa de leis do município, então a função do vereador é legislar, consolidar as leis, a própria lei orgânica do município, né? Fiscalizar o poder executivo, porque antes de mais nada, o vereador ele é o fiscal do prefeito, então vai lá para ver de fato se as coisas estão funcionando como devem funcionar. E também o vereador ele pode apontar caminhos. Por ser representante do povo, por estar mais próximo dessa realidade, o vereador sabe da necessidade. Então, se precisa encaminhar um projeto de passar o asfalto em uma rua específica, o vereador pode apontar esse caminho, né? Ou sugerir ali uma reforma em uma escola, apresentar caminhos para que a população possa ter uma qualidade de vida melhor. Então a função do vereador ela está, né, principalmente atrelada a esses três pilares, né, que é legislar, fiscalizar e representar o povo. Né? Sim, show. Puxando aqui a sardinha pro meu lado, Gui, como que você, sendo homem, né, o PDT, pelo que eu vejo, o seu partido levanta essa bandeira também, que é da representatividade das mulheres na política. Você, como um pré-candidato homem, como que você vê essa importância, não só eu digo da participação feminina, mas também da participação de pessoas negras, de jovens, que é o seu caso, né, na política municipal, pra gente construir de outra forma o que a gente já conhece. Que eu não sei se todo mundo aí vai concordar comigo, mas principalmente em cidades pequenas como a nossa, todo ano são as mesmas carinhas, são as mesmas pessoas,
são, não desmerecendo essas pessoas, mas são pessoas mais velhas, com o mesmo posicionamento, a mesma visão de sempre. Então, o que você acha que isso pode mudar a nossa política municipal? Bom, Gabi, a sua pergunta ela é bem importante, porque ela fala de representatividade, né? Independente do setor, né, desses vários caminhos que você citou, ela trata de maneira geral da representatividade. E eu me coloco aqui, hoje, no lugar de representante dessa juventude, né? Tomo essa liberdade de me considerar um representante dos jovens, né? Então eu acredito que a participação da mulher, do jovem, do negro, né, ela é uma participação fundamental na construção de uma cidade melhor. Porque o que nós temos visto, principalmente quando nós falamos das casas legislativas, né, e aí nós podemos entrar, aqui nós estamos falando especificamente da política municipal, mas nós podemos falar da política estadual, da política federal, a qual nós temos sempre grupos que não representam os interesses da maioria, e sim interesses particulares, interesses pessoais. Então, como que nós podemos mudar essa situação? Como que nós podemos mudar essa realidade? Elegendo representantes que sejam povo do povo. Pessoas que, de fato, querem construir uma sociedade melhor. Então, vai pensar na juventude, vai pensar em caminhos para esses jovens, quem é jovem. Né? Não que quem é mais velho não pense, né? Não é isso que eu estou falando. Mas é que o olhar é diferenciado. Né? O espaço de fala é diferente. Né? Aqui, no Singularidade, nós estamos falando para um grupo de pessoas. Né? E aí, eu quero que vocês que estão ouvindo se perguntem se vocês se sentem representados. Será que nós nos sentimos? Eu não me sinto representado. E justamente pelo fato de não me sentir representado, é que eu me coloco à disposição. Né? Porque é a partir disso que nós vamos conseguir mudar essa situação. Né? Talvez não seja essa a eleição de uma renovação total, mas que comece por essa. Para que daqui 4, 8, 12 anos, né, porque a política ela é um processo de médio e longo prazo, né, nós possamos aí ter mais pessoas participando. Né? Hoje, eu me coloco como pré-candidato, mas daqui 4 anos pode ser a Gabi, pode ser o Gui, pode ser o Luiz, pode ser o João, pode ser o Joaquim. Né? Então, que as pessoas possam se sentir representadas. E para isso é fundamental que a população eleja quem de fato os represente. E falta a juventude participar desse processo. Né? A juventude é parte integrante nesse processo de transformação da sociedade. Sem vocês, jovens, sem nós, jovens, a cidade não muda. Então é importantíssima a nossa participação. É muito legal. Massa demais, Gui. Como a gente estava comentando, o papel do vereador seria apontar caminhos, né? E levando em consideração que nas últimas, não digo nem nas últimas semanas, mas nos últimos meses, a alimentação básica está se tornando um artigo de luxo. Então, não sei se vocês passaram pelos mercados nos últimos tempos, mas assim, tá tudo muito, muito caro. A partir disso, quais medidas a gente poderia adotar na Câmara de Vereadores que poderiam colaborar para que a população mais vulnerável não retornasse ao mapa da fome? Porque eu vejo que isso está voltando a acontecer. Tem muita gente passando fome no Brasil de novo. E talvez na política municipal a gente possa fazer algo contra isso, né? Então, o que você acha que a gente poderia fazer? Quais caminhos, né, a gente poderia tomar? Quando eu digo a gente, não só a nível de política, mas também população, para que isso não acontecesse. Eu acredito, Gabi, que nós temos um problema muito grande para enfrentar.
Porque a situação, a nossa situação econômica, ela ainda está no começo de todo o problema. Nós temos um caminho muito árduo para ser trilhado, né? E essa questão da alimentação, ela muito me preocupa. E vou falar o motivo. A minha mãe trabalha, né, há 30 anos na Escola Santa Inês. Eu acredito que todos vocês conheçam a Vila Santa Inês. E nós sabemos que existem pessoas ali que têm uma necessidade, que passam por alguns problemas, né, e que precisam de uma atenção especial do Estado, né? Então, nós precisamos atacar esse problema. E quais são os caminhos para atacar, né? Nós temos a possibilidade da criação de hortas comunitárias, que além de você criar possibilidades no sentido da alimentação, você também cria caminhos para o trabalho, né? Nós temos que pensar cada vez mais que o município ele deve atuar de uma forma mais presente no sentido de atender essas famílias mais vulneráveis, né? Então, é importante, talvez, aplicar mais recursos na ação social, ao mesmo tempo em que se investe no ensino profissionalizante, ao mesmo tempo em que se investe em possibilidades. Então, assim, nós temos muitos terrenos vazios em Andirá, inúmeros terrenos vazios. Vamos propor ali a criação de hortas comunitárias, dar um incentivo fiscal para o dono desse terreno, né? Então são caminhos que podem ser trilhados. Agora, não é fácil, né? Eu mentiria para vocês se eu dissesse, é muito fácil de resolver, né? Vamos fazer assim, assim, assado. Não tem uma fórmula mágica, né? Não tem uma fórmula mágica para resolver esses problemas. Mas é preciso trabalho, é preciso atenção, é preciso estar em contato com essas pessoas. Porque às vezes elas têm alguns caminhos. Elas apresentam para a gente ideias, propostas daquilo que poderia ser feito, né? Mas eu acredito que nós podemos começar por aí, né? Dando essa atenção, pensando nessa questão de hortas comunitárias, e até pensando com a volta de algo que já existiu em Andirá na década de 90, que é o Mercado do Povo, né? E a prefeitura tinha um trabalho social que vendia os alimentos a preços extremamente acessíveis para a população, né? Então, são caminhos que podem ser trilhados. Às vezes a gente pode dar uma olhadinha para trás para ver o que já foi feito, porque essa questão da fome não é nova em Andirá. Nós temos muitas pessoas que passam fome em Andirá e não é de hoje. Então, alguns problemas já foram enfrentados, né? E nós precisamos atuar nesse sentido. É interessante não só os políticos se movimentarem nessa parte aí, mas também a população se unir, né? Porque se todo mundo não colaborar, vai ficar bem complicado. Sim, eu acredito que essa situação de pandemia, ela vai exigir de nós, num futuro próximo, uma ação solidária muito mais efetiva do que existia até então. Então, acredito que nós vamos passar por uma sociedade que vai ser uma sociedade muito mais solidária, fraterna. Então, a população ela também precisa se conscientizar de que, às vezes, nós temos esse poder de mudar, de transformar essa situação, né? Então, é o que o Guilherme acabou de falar. A população também tem, né, um papel fundamental nesse caminho. Com certeza. Show, Gabi. Gui. Muito obrigada. Luiz, passo a palavra para você agora. Então, a minha primeira, assim, não sei se você sabe, mas eu também estou fazendo geografia na UEMP. Legal. O que eu queria saber por exemplo, quando a gente faz geografia lá no curso, a gente vê muita coisa que é importante para a formação de um cidadão. E puxa muito parte da política, planos, né, de governos mesmo, de direção. Eu queria perguntar para você assim, como que você, como professor de geografia, você acha que essa posição sua pode contribuir para você ser um vereador melhor? Essa pergunta, ela mexe comigo. Porque ser professor
Ser professor, para mim, antes de mais nada, é um ato de amor. Porque o professor, ele consegue mudar o mundo de uma forma diferente. Então, o olhar que a geografia me proporcionou, Luiz, um olhar mais crítico, um olhar mais atento, sabe? O curso de geografia da UEMP me construiu, né? Ajudou na construção do que eu sou hoje, né? Então, ser professor de geografia, ser professor de geografia me permite mudar a realidade a partir da minha sala de aula. Então, é permitindo que os meus alunos tenham um olhar diferente sobre a realidade. Eu sou professor de escola particular, mas também já atuei no Estado, né? E eu sempre procuro nas minhas aulas mostrar para os alunos o mundo como ele é. O mundo como ele é. Né? Então, hoje nós temos 1 a cada 7 pessoas no mundo que passa fome. Né? Como que eu posso mudar isso? Como que eu posso mudar isso? Então, permitir que o aluno crie também um senso crítico, permitir que o aluno olhe para essas questões com uma atenção especial, no sentido de se indignar. Né? Então, ser professor me permite isso. Agora, se ser professor me permite tudo isso, ser professor vereador, eu acredito que vai proporcionar muito mais. É por isso que eu me coloco como pré-candidato. Porque eu acredito que com todo esse olhar construído, né, dentro dessa profissão tão importante para a sociedade, que é a profissão do professor, né, que é o ser professor, eu acredito que a gente pode fazer muito, a gente pode mudar de fato a realidade e construir cada vez mais uma sociedade melhor. Realmente, a geografia da UEMP, ela constrói a gente mesmo. Ela desconstrói e depois constrói de novo, né? Ela faz uma mudança. Se vocês me permitem, quero já deixar um abraço para os meus professores, né? Professor Pedro, professora Vanessa, que vocês têm um papel especial na minha formação enquanto cidadão. Né? Enquanto cidadão. Vocês fazem parte dessa construção. Né? Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito aos meus professores e principalmente ao Pedro e à Vanessa. Né? O Pedro, que é um amigo pessoal, né? Um amigo que eu construí na geografia, e a Vanessa, que foi minha orientadora do TCC, né? Inclusive uma pesquisa na área política de Andirá, né? Mas vocês são parte principal nessa construção do que hoje é o professor Guilherme. Muito obrigado a vocês, viu, gente? Olha aí, muito legal, hein? Massa Então, demais. A geografia é isso, é construir cidadãos, né? Críticos. Sobre o seu trabalho, que eu já li, que você faz um estudo sobre os grupos políticos da cidade. Em 2016, né, que foi quando você apontou o crescimento que poderia acontecer por parte do então deputado Diego Garcia, dele emplacar, né, um candidato dele a prefeito. E foi o que ele fez, né, emplacando o pontinho. Se eu não me engano, você que estava no PHS, você também estava junto ali, né? Uma pergunta que eu queria fazer assim antes de continuar é se vocês ali, aquele grupo, tinha influência da Renovação Carismática Católica por meio do Ministério de Fé e Política. Bom, o meu trabalho, sim, foi desenvolvido em 2016, mas só um adendo nele, que hoje, né, então nós temos aí quase 4 anos já de que a pesquisa foi desenvolvida, né? Na verdade, ela se desenrola no ano de 2015, e eu acabo apresentando ela em 2016, mas infelizmente hoje ela já está defasada, né? Porque a política ela é tão dinâmica que as coisas se alteram de uma forma impressionante, né? Algumas coisas já não se aplicam mais. Falando do Ministério de Fé e Política, ele é um ministério dentro de um movimento da Igreja Católica, que é a Renovação Carismática, né? Então ele é um ministério que está dentro desse organismo da Igreja Católica, e esse ministério, ele indica candidatos
para disputar as eleições. No caso, por exemplo, o Diego Garcia ele é deputado federal indicado por esse projeto. Então, existia a indicação de um candidato a vereador, né, naquele grupo, e também a indicação do candidato a prefeito. Então, existia sim, em alguns candidatos, a influência do Ministério de Fé e Política. Tá? No meu caso, por não participar da Renovação Carismática Católica, eu não era um candidato, não fui um candidato pertencente a esse movimento. É que eu fiquei pensando, né, porque justamente por causa dessa influência do deputado, né? Como eu havia falando, você apontava então essa influência do deputado na eleição, né? E realmente o então candidato a prefeito acabou surpreendendo, né, terminando na segunda colocação. Eu queria perguntar para você o seguinte: a gente vê sempre as mesmas pessoas, os mesmos nomes nos cargos políticos de Andirá, tanto para vereador quanto para prefeito. Eu queria perguntar para você se esse segundo lugar do então candidato, que nunca havia concorrido à eleição, pode significar para essas eleições uma esperança de renovação. Olha, essa questão da esperança da renovação, de uma transformação, ela tem que partir da vontade do eleitor. A forma como as eleições elas estão se organizando hoje, elas apontam para esse caminho, mas ao mesmo tempo elas indicam outras coisas. A minha pesquisa de 2015 e 2016 sobre os grupos de poder político, elas apontavam que o grupo do deputado Diego Garcia, ele estava se consolidando. Então esse grupo estava se formando em torno do Diego Garcia. Tá? Da mesma forma como existe um grupo político em torno da atual prefeita, que tem todo um apelo histórico do falecido marido dela, e um outro grupo político que está em torno do Carlos Caneco Succo, e também tem o grupo político do Xavier, porque são várias ramificações dessa estrutura de poder em Andirá. Só que tem um porém. Essas estruturas elas são constantemente alteradas, o que por vezes inviabiliza a renovação, porque às vezes a eleição caminha para a manutenção desses grupos. Tá? Então, assim, não é que eu não acredite numa renovação, pelo contrário, eu acredito que essa é a eleição que vai permitir uma renovação extremamente significativa, né? Mas eu acredito que o grupo que se formou em torno do deputado Diego Garcia, ele perdeu a solidez quando o deputado Diego Garcia transferiu o domicílio eleitoral dele de Andirá para Londrina. Então ele perde a solidez, né? Ele não é mais um grupo tão forte, tão firme como era. Então isso também tem que ser levado em consideração nas análises. Hoje, se nós formos analisar o cenário político de Andirá, tudo caminha novamente para uma polarização. Novamente para uma polarização. Mas isso só pode ser efetivado no dia 15 de novembro, né? Que é às 5 horas da tarde, quando nós vamos abrir as urnas. Até lá, a política ela é imprevisível, né? A política, infelizmente, as previsões nem sempre elas acontecem. O meu trabalho, depois se alguém tiver interesse, pode me procurar, né? Ele é disponível para quem quiser ler, quem quiser ter conhecimento sobre o universo político de Andirá. Ele apontava um caminho de vários grupos que estavam se organizando. Mas hoje a política ela se organiza de uma forma um pouco diferente do que se organizou há 4 anos atrás. Então, assim, é possível ter uma renovação? É possível e eu acredito que sim. Ora, tudo vai depender de um elemento que é principal na política, que é o elemento eleitor. A vontade do povo em renovar é que prevalece. Muito bom. Sempre bom ter pessoas assim, você que estudou e que entende, que analisa, colocando isso pra gente, né, esses grupos políticos que se formam e que se transformam, né? É bem interessante.
Uma outra pergunta minha para você é assim: hoje, vereador, não só em Andirá, mas no Brasil inteiro, ele não é um representante político do povo, ele é um pai. Porque como que um vereador é eleito? Ele é eleito através de favores. Através de uma cirurgia que alguém está precisando fazer, ou aquelas pessoas que dão transporte, que levam outras pessoas. Sempre tem um favor por trás, né? É muito ligado a isso. Não que o povo esteja errado, mas a concepção dele ali não é certa do vereador. Como você pode pensar em ser um candidato diferente desses que estão aí e mesmo assim ser eleito? Porque a base desses que trabalham desta forma são realmente várias vezes eleitos e reeleitos à custa do mesmo favor. Como que você se coloca assim à disposição para combater esse tipo de política? Esse é um problema. Esse é um problema que ele não é local, como você disse na própria pergunta. Esse é um problema de escala nacional e que precisa ser enfrentado. A política do assistencialismo barato, que troca o voto por um medicamento, que troca o voto por uma carona, que troca o voto por N favores, né, que você já mencionou, ela precisa acabar. Mas como que isso vai acabar? A partir da conscientização. Então, o trabalho que tem que ser feito com a população, com os jovens principalmente, né, e aí nós temos um papel fundamental nisso, né, que é de não aceitar essas práticas. Porque quando o eleitor troca o voto por um desses favores, né, ele não tem mais condições de cobrar o eleito. Infelizmente, porque o favor já foi dado, né, é o voto pelo favor. Então, a mudança desse cenário, ela passa principalmente por um processo de conscientização, que é feito por mim, que é feito por você, que é feito pelo Guilherme, que é feito pela Gabi, que é feito por você que está nos ouvindo, para acabar com esse movimento. E a partir daí, eu tenho certeza que o nosso cenário político vai se alterar. Porque nós teremos, enfim, pessoas que de fato estão preocupadas com a transformação da cidade, pessoas que estão preocupadas com mudar essa situação, né? Pessoas que estão de fato preocupadas no progresso da cidade e não em interesses particulares. É isso que tem que acontecer. Eu me coloco como pré-candidato que vai contra todas essas práticas, né? Um pré-candidato que de fato apresenta e realiza uma política diferente. Agora, a população é parte integrante disso. O processo de conscientização ele é fundamental. Então, a população precisa entender também que nós teremos mudanças significativas quando as nossas atitudes também mudarem. Então, é muito importante isso. E a juventude, novamente, é indispensável para mudar esse cenário. A juventude ela é fundamental nessa transformação. Ok, muito bom. A molecada tá esperta hoje em dia, né? Eu acredito, Guilherme. Eu acredito que sim. Nós temos observado, conversado, né, é que, de fato, a juventude está empenhada. A juventude está empenhada porque passou a ser uma preocupação. Eu estou me formando, estou acabando a minha graduação e eu vou trabalhar onde? Né? Uhum. O que nós temos de opção em Andirá? Quais são as oportunidades que a nossa cidade oferece? Então isso passou a ser uma preocupação da juventude e isso tem que se refletir nas eleições. Em escolher candidatos, né, no tempo certo, escolher candidatos que de fato atendam a essa necessidade. Com certeza. O Guilherme, a gente vai deixar suas redes sociais no post aqui, né, do episódio, né, que como você disse, está aberto a debates aí, né, para quem quiser conversar com você. Você tem mais algum recado? Quer deixar algum recado? Eu gostaria só de falar um pouquinho a respeito de transformação. Sim, fica à vontade. A palavra dessa eleição é transformação. Qual é a transformação que você quer para sua cidade? Qual é a Andirá que nós queremos? Então, vamos nos atentar
a esses elementos, a essas situações. Nós, jovens, precisamos participar desse processo. Nós, jovens, precisamos participar desse processo. O jovem é o motor da cidade. Se hoje nós podemos participar, por que não vamos? Por que não vamos participar? Então eu acredito que o jovem ele é o elemento principal nesse processo de transformação. Por isso eu me coloco à disposição como pré-candidato. Um pré-candidato que de fato representa a juventude. Um pré-candidato que não caiu de paraquedas. Que desde a primeira graduação vem se preparando, né, para estar à disposição da discussão, do debate, da construção, em todos os setores. Né? Então, nós estamos abertos à discussão, ao debate, à conversa. As minhas redes sociais, como o Guilherme disse, estão disponíveis. E eu acredito na rapaziada. Olha aí, muito legal. Talvez as pessoas não saibam muito o papel do que um vereador faz, do que o prefeito faz. Logo vai ter novidade nesse sentido aí, da Lucky Robot. Vai produzir uma série aí, tentando explicar melhor o papel de cada um. Então, fiquem espertos aí, que logo tem novidade. Então é isso, valeu. Voltamos no próximo episódio e tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado. Esse podcast é uma realização Lucky Robot.